Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente está pensando em colocar um SUV na sua garagem. E você não está sozinho. Eu vou te contar uma curiosidade. Em 2024, as vendas de SUVs representaram quase 50% do total de vendas de veículos no nosso país. E a Hyundai tem um dos principais players deste mercado. E ó, eu vou te falar, ficou muito bonitão, hein? Tanto quanto a nossa vinheta. Roda ela aí! Mas como sempre, senhoras e senhores, eu não estou sozinho. Para contrastar com este belíssimo Creta N-Line, temos aqui Vitônicos, outro apresentador não tão belo deste canal. Saudações automotivas, Sr. Manolito, saudações automotivas, senhoras e senhores. Se você está chegando no nosso canal através desse vídeo, seja bem-vinda, seja bem-vindo e não custa nada se inscrever. Afinal, você além de ativar o sininho das notificações, dá o like no vídeo, deixa a sua opinião nos comentários. Mas, para quem já nos segue e já é inscrito, sabe que a Lambi Lambi é a nossa mascote. Exatamente, meu caro Vitônicos, a Lambi Lambi é a inexorável, inigualável câmera do alma automotiva. Diz a lenda que ela é a câmera que mostra a verdade para vocês. E diz também nos comentários que a gente inventou esta câmera e que os outros canais copiaram. Não fui eu que disse, foram os comentários. Mas um comentário que a gente gosta muito de fazer nesse canal é sobre design e com certeza este é o principal e primeiro ponto que deve ser falado do novo Creta, né, meu caro Vitônicos? Sem dúvida nenhuma, de cara nova para agradar a quem não gostou tanto da geração anterior, que rendeu diversos apelidos ali, muita polêmica. Aqui você tem uma frente totalmente nova, com linhas mais quadradas, mais horizontais, que pessoalmente me agrada muito. Esses vincos do capô, que não só tem um caráter estrutural, mas são muito bonitos, dão um tom mais dinâmico. E aí você tem essa continuidade aqui na linha toda da frente. E o detalhe, isso me lembra muito alguns carros atuais da Hyundai, mundo afora também. A Santa Fé, tem o Hyundai Bayon também, muito bonito, que tem essa linha contínua aqui do DRL. É uma coisa mais futurista, né, a linha nova da Hyundai, né, Vitônicos? Eu gostei muito, eu não achava o antigo feio, eu achava ele mais ousado, exótico, vamos dizer assim. Esse é um dos motivos que um vizinho meu tem um Creta N-Line, daquele lá, um azul marinho, ele comprou, um dos motivos foi porque o carro era diferenciado. Diferentão, exatamente. Tá? Mas aqui ele ficou com um visual bem mais modernoso, assim, acho que mais futurista, tá? Um detalhe que o Vitão comentou, essa linha contínua aqui, tudo isso que você tá vendo aqui nesse branco é um DRL, tá? Que vem aqui conectado na frente toda e aqui faz esses Lzinhos aqui e aqui também tem um outro elemento. Quando você vê esse Creta à noite, ele criou uma identidade visual muito, muito forte, tá? E aqui embaixo, no andar inferior, né, vamos dizer assim, separado dessa parte, a gente tem o conjunto óptico, né, o próprio farol por reflexão, que também é em LED aqui na N-Line, meu caro Vitônicos. Só um comentário, essa é a versão top de linha com o motor 1.0 turbo, tá bom? Ela é a mais recheada que a gente pode ter, tá? Na escadinha dos 1.0, aqui no Creta é o topo. E aí você tem abaixo do conjunto óptico um frisado, tá? E aí você tem essa parte aqui ascendente, continuando aqui na parte inferior da grade. E o símbolo da Hyundai, ele mudou, tá? Ele tá aqui num cinza acetinado, mais fosco. E você tem a câmera frontal aqui. Um belo desenho de grade. E aqui tá o símbolo N-Line, né? Que é a linha ali esportiva de carros exclusivos da marca. Exatamente, na verdade a linha esportiva é a N, né? E aí a N-Line é tipo quando você tem a MG Line, a M-Line da BMW, né? Aqui a gente tem um pacote, né, visual N, né? Não é bem que é um esportivo que tem uma diferença de motor ou de dinâmica, né? Exatamente. E aí essa parte inferior também você tem os sensores, tá? Linhas mais retas, que de fato me agradaram bastante. E aqui, Vitão, tá o sensor do ADAS, certo? Tá aqui na parte de baixo, no final esse carro tem todo o pacote que você pode querer. Uma curiosidade ainda sobre design, Vitônicos, é que do lado, né, a lateral desse carro continua a mesma, né? Se você for ver esses vincos aqui, e lá no Creta antigo eu sempre falei que esses vincos eram muito bonitos, essas volumetrias em cima das caixas de roda criam um músculo aqui muito legal, tá? E a gente tem as mesmas rodas da versão N-Line anterior, que eu gosto, tá? É uma roda aí, vamos dizer assim, com 6 elementos divididas 3x3, né? Vamos dizer assim. Exatamente, roda aro 17, pneu 215/60.
Você tem essa parte maior ali num cinza, né? Você tem 5 pontas. São 6 pontas, meu caro Vitônicos. Tá? São 5 furos e 6 pontas. Você tem um gomo ali, 3 gomos maiores numa cor mais clara. Eu acho bem interessante o design. Eu também curto. E aqui tem vamos dizer assim, um diamantado aqui formando esses 3 elementos aqui fechados, né? Pneus Efficient Grip da Goodyear para SUV, tá? E aqui do lado a gente também tem um badge N-Line, meu caro Vitônicos. Conta um pouquinho aí sobre ângulos e facilidades desse automóvel. Bom, temos 19,9 graus de ângulo de entrada, também conhecido como ângulo de ataque, 19 centímetros de altura livre do solo e 30,3 graus de ângulo de saída. O que vai inferir diretamente nesses ângulos de entrada e saída é a relação ao overhang, ou seja, o balanço dianteiro que você tem antes dos eixos dianteiros e o balanço traseiro que após os eixos traseiros. E essa lateral, né, que continua a mesma, é um design também que me agrada, porque justamente esses vincos que você tinha comentado, desse offset maior da caixa de roda, e eles são conectados por essa linha aqui também, muito bonita, né? Fica abaixo aqui da maçaneta, ela faz uma boa volumetria também para dar uma diluída, né? E dar uma suavizada em toda essa massa aqui da porta. E aí você tem uma outra linha, tá? Um vinco aqui mais fincado nessa parte inferior e teto preto, coluna A, B e C, tudo aqui no preto. Exatamente. Retrovisores também no preto, meu caro Vitônicos, com o repetidor de seta aqui, e isso faz com que ele crie uma linha de cintura, né, toda solta aqui, né? Você vê que daqui para cima tá tudo no preto, né? Onde junta o DLO. O que é DLO? É Daylight Opening, galera, que é essa abertura de janelas, esse é o termo de design. E aqui, ó, a gente tem eu gosto dessa linha aqui, ó, Vitônicos, que vem quadradona aqui, eu acho que é sisudão, e aí ele joga para lá e cai. Quem fez um design muito parecido com isso há anos atrás foi o Range Rover, o Evoque, certo? E é legal que essa linha aqui, ó, ela junta certinho e ela vem fazendo essa parte inferior aqui do vidro da tampa traseira. Ficou bem coeso. Você tem um aerofólio aqui, tá com toda uma estética feita, ele é vazado, ó. Sim, aqui. Esse aerofólio é exclusivo da versão N-Line, meu caro Vitônicos, exato, tá? Aqui tem um brake light, tá? E uma parte estrutural aqui no meio. É bem bonitão esse aerofólio. Ali a gente tem uma antena Shark, certo? A anteninha do tubarão. Os gominhos aqui. Aqui a gente tem uma parte estrutural, tá? E olha como que é legal, né? Como que a gente tem um teto preto, o teto solar fica bem sumido. Vamos dizer assim, os elementos, a volumetria do carro fica muito correta, fica mais suavizada. Assim. Exatamente. E Vitão, outra coisa que ficou muito bonita foi a lanterna desse carro, né, mano? Exatamente, mantendo aquela linha, né? Hoje em dia o Ciclope, que a gente brinca, que é a junção das lanternas traseiras ali na linha contínua, e você tem aqueles elementos também sendo repetidos aqui, tá? E você tem o símbolo da Hyundai, ele tá dentro aqui dessa tampa plástica. Ele tá dentro, como se fosse dentro de um vidro, né? Ele tá dentro de um aquário, vamos dizer assim. Ele tá no blister. Exato, tá no blister. Só fazer uma brincadeira aqui, mas eu achei de muito bom gosto, inclusive eu gosto muito do símbolo da Hyundai. Exato, eu curto também, um H num itálico ali, né? Aqui nós temos o TG DI, que faz referência ao motor 1.0 turbo desse carro, e aqui o Creta, ó, não temos cromados, ó, é tudo fosco, com acetinado, eu fico muito feliz. Quem gosta, é igual... Eu não gosto de cromados, ó, aqui a gente tem um zóio de gato, aqui o que provavelmente é uma lanterninha de ré, né, afinal o pisca tá aqui nesses elementos, certo? Extratores aqui, ó, tá vendo? São uns extratores bem bacanudos. Sensores traseiros são presentes em todas as versões, tá? Exatamente. Sensores dianteiros não são em todas, mas traseiros sim. Sim. E aqui, Vitônicos, tem aquela coisa que imita a lanterninha da Fórmula 1, né? Aquela lanterninha de freio, ó. Mas não é um olho de gato. Ele é um vermelho sólido, tá vendo, ó? Ele tá aqui, tá vendo? E uma coisa que o Vitão... Eu vou até pro seu lado aí pra mostrar mais bonitinho aqui, ó. Uma coisa que o Vitão adora. Ponteiras sinceras, né, Vitônicos? Exatamente. Ponteiras sinceras, muito bonitas, que hoje em dia estão ali rarefeitas no mercado. Exato. Bom, sem mais delongas, quem compra um SUV está preocupado com porta-malas, ó. Abertura aqui, ó, pelo botãozinho, tá vendo? Abertura elétrica, né, do abre e fecha. E aqui uma câmera de ré que forma a câmera 360 que nós vamos mostrar lá dentro para vocês, tá? 422 litros de capacidade nessa configuração com 5 lugares. Se rebatermos os bancos, vamos para mais de 1.400 litros. Aqui temos uma tampa rígida, tá?
do forro, que você consegue aqui destacar, né? Você consegue tirar a cordinha aqui para você carregar um objeto um pouco mais volumoso, tá? E temos um bom acabamento aqui nas laterais, parte plástica aqui, tem a luzinha. Tem luzinha aí, ó, pra você não ficar procurando as coisas no braille. O banco é 60-40, tá? Então dá pra você deitar ele só 60% ou 40%. Aqui é um tampão rígido, muito boa qualidade, tá vendo? Não tem lá, tá aparecendo em lugar nenhum, é tudo arrumadinho. Tem um ganchinho aqui, ó, pra você pôr uma sacolinha com manga, certo? E aqui, meu caro Vitônicos, a gente tem acesso a um step de uso temporário, né, Vitônicos? Roda de ferro, step 15590, aro 16. Exato, ó, tem aqui, ó, a parte do babuíno, a parte do triângulo das bermudas, tudo aqui muito arrumadinho, tudo preso, ó, para não ficar sambando aqui, fazendo barulho, e um acabamento muito bom aqui nessa madeira. Posso fazer um comentário só sobre esse porta-malas, Vitônicos? Eu também quero fazer, faça o antes. Para um SUV compacto, ele tem um tamanho muito bom, tá? Pra você ter uma ideia, ele é do tamanho do Compass, Maior. que é um SUV, é maior, né, que o Compass. O Compass é 410, aqui você tem 12 litros a mais de capacidade do que o Compass, lá de fato você percebe que falta isso, você tem uma amplitude maior, esse assoalho muito próximo também aqui à saída, e uma coisa que eu gosto, assoalho rígido, porque dependendo do peso da carga que você colocar, quando não atrapalha muito, ficou muito legal. Exatamente, ó, tudo forradinho aqui, também bonitinho, um lugarzinho aqui ó, pra você colocar a mão, pra você puxar essa tampa que não é tão alta, tá? Tem uma altura muito boa do carro. Cara, gostei, hein? Bacana, porta-malas interessantíssimo, mas vamos falar um pouquinho de motor, Vitônicos? Agora. Senhoras e senhores, com vocês, o maior e melhor abridor de capôs de toda Piracicaba, no interior de São Paulo, aonde foi fabricado este belíssimo SUV. Certo, meu caro Vitônicos, temos aqui, ó, varetinha com lugar para você não queimar os seus dedos e um capô bem reforçadão, bacanudo, mas não tem manta acústica, né, Vitônicos? Exatamente, aqui na capa do motor temos escrito Turbo Smart Stream, esse 1.0 capa que rende 115 de Piracicaba, desculpa, mas eu precisei fazer essa piada, 115 cavalos na gasolina e 120 cavalos no etanol, ambas as potências você atinge a 6.000 rotações por minuto. E o torque, 17,5 kgfm, que é o mesmo para os dois combustíveis, que você atinge a 1.500 rotações por minuto. Exatamente, meu caro Vitão, um motor de concepção aí moderna, né? O torque vem logo cedo graças ao turbo compressor. Vamos lembrar que esse motor ele é acionado por corrente de comando, isso é bem bom na longevidade da sua manutenção, e tem injeção direta. Toma cuidado com o combustível que você coloca aí, combustível sujo do Brasil às vezes faz mal para esses motores com injeção direta. Ele está atrelado a um câmbio automático de 6 marchas, o A6 GF1, exatamente, um câmbio bem interessante que a gente vai falar logo mais andando para vocês, certo, Vitônicos? Sem dúvida nenhuma, mas antes de falar sobre performance, vamos falar sobre espaço interno. Bora lá atrás! Bora! Sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos adentrar o Hyundai Creta e encontrar Vitônicos, o homem que mais entende de portas em toda a Coreia. Não sou não, mas obrigado pelo elogio, Manolito. Acabamento em plástico aqui na parte superior das portas traseiras, e nessa divisão tem uma diferença de textura nessa parte intermediária aqui, tem os gominhos, textura muito boa, tá? E aqui você tem maçaneta, botão do vidro elétrico e no apoio de braço, que é praticamente o apoio de cotovelo, couro sintético na cor cinza com um pesponto vermelho aqui na N-Line. A caixa de som está mais levantada aqui com um design diferentão e na parte inferior você tem porta-objetos com uma divisória para colocar a garrafa. E a gente consegue ver aqui nessa seção o spoiler inferior aqui no plástico e também o acabamento plástico na divisão, né, entre os bancos e as portas. Bancos, revestimento em couro sintético, pesponto real, cor vermelha, e a parte central aqui de encosto e assento, perfurado, indicação de Isofix, encostos de cabeça com regulagem de altura, ficou muito bonito, ó, quando eles estão abaixados eles ficam bem rentes mesmo, junto com o formato do banco, e aqui eu tenho uma alavanca para rebater e aumentar ali a litragem conforme eu tinha falado. Quase um assoalho plano, hein, Vitão? Bacana aqui, ó, para você carregar mais coisa aqui no seu Creta. Bom, adentre aí, temos cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, como manda a norma, certo? Vamos falar um pouquinho de ergonomia aqui dentro. O Vitão tem 1,79 m, ó, 3 dedinhos. Dedos mais ou menos. Tá? E aqui dos joelhos do Vitão
faltam 2 dedinhos. Eu tenho 1,73 m, tá? Aqui eu tenho 3 dedos e da minha falta capilar aqui, ó, já forma quase um palmo fechado. É obviamente que todos os carros com teto solar é um pouquinho mais baixo aqui, porque tem todo o mecanismo e o lugar para a redinha guardar. E o detalhe, né? Alguns tem um calombinho aqui, ficou retinho. Sim, pelo menos Você é retinho. percebe um bom acabamento e tudo também na cor preta. Exato, que é exclusivo da versão aqui N-Line, né? PQP, e na parte intermediária você tem uma luz de leitura, tá aqui com um botãozinho muito bonitinho, e o acabamento também dos bancos dianteiros na parte traseira também são em cor, você só tem essa parte inferior aqui num carpete, inclusive, né, os tapetes aqui são de carpete e a gente tem um túnel central baixo. Exatamente, Vitônicos, tem um túnel central aqui de uns 4 dedos, tá? Ele é um pouco largo, mas ele não é tão alto, até que dá para ir numa viagem curta, um terceiro ocupante aqui. Temos aquelas saidinhas de ar aqui, bem na posição para gelar as partes íntimas de quem está aqui no meio. Saidinha USB do tipo C e um lugar aqui, ó, para você guardar um porta-carteira, vamos dizer assim, tá bom? Infelizmente, não temos aqui os porta-gibis aqui na parte Pessoal traseira. mais tecnológico hoje, né? É, o cara vai usando o celular. E ó, lugarzinho aqui para você encostar o braço, ó. Uma coisa que eu gosto, ele não cai. Ele não cai, né? Ele fica reto, no tipo 90 graus. E 2 porta-copos aqui, ó, com uma texturinha no fundo. Enfim, cara, para um SUV compacto, é bem confortável aqui, vão 2 pessoas viajando bem na boa. E uma coisa que o Vitão gosta, o ângulo de inclinação aqui do banco, ó, é bom, tá vendo? Você não tá reto, né? Você tem uma inclinação maior, ele não tem a regulagem, mas ainda assim você tá bem confortável. Vou te falar que esse entre-eixo está propiciando aqui um ótimo espaço interno, mas isso não é tudo, porque tem os bancos dianteiros e tantas outras coisas ali para mostrar. Bora pra lá, meu caro Vitônicos. É já. Chave do Creta na mão, senhoras e senhores, chavinha de Hyundai bem bacaninha, aqui com H num pratinha fosco, e ó, tem botãozinho para você fechar o carro, abrir o porta-malas ou dar uma buzinada, certo? É uma chave presencial, você deixa ela aqui, ó, no seu bolso e abre e fecha o carro através deste botãozinho aqui para você ter acesso ao interior e nós termos acesso ao conhecimento de Vitônicos, o homem que mais entende de portas no Brasil. Não sou não. Bom, praticamente os mesmos acabamentos que nós temos nas portas traseiras, tá? Eu tenho, obviamente, um porta-objetos maior, tenho um Twitter aqui nessa parte e bancos dianteiros com os mesmos acabamentos no couro sintético, tá? Eu tenho abas laterais, eu tenho o símbolo aqui N-Line, o N ele tá como se fosse num suede, né? Suede, bacanudo, eu achei isso muito legal. chique, de muito bom gosto, tá? Aquele perforado na parte intermediária de encosto e de assento, regulagens mecânicas aqui, tá? E carpetes escrito Creta. Exatamente, Creta ali escrito, o carpetinho preto. Bom, Vitônicos, fechou as portas aqui, pezinho no freio, ó, fez a graça aqui, ó. E aí quando eu faz isso, às vezes vem assim, Hyundai. Hyundai, ó. Clicou aqui, certo, com o pé no freio, no Start and Stop, como é que é? Eu nunca sei pronunciar isso, Start Stop. Engine, né? Engine, Start Exatamente. Stop. Engine, é que o meu inglês ele é meio macarrônico, eu mando um engine. Mas vamos lá. Mas não é a sua língua nativa, você não é obrigado a falar. Vamos falar um pouquinho dessa bela ligação que temos entre as portas e o painel, né, Vitônicos? Eu gostei muito aqui da resolução, que você falou da transição. Essa linha que divide aqui, tá, esses dois tipos de material, ela continua aqui para toda essa parte do painel, do tablier. E aí você tem essa mesma textura sendo aplicada aqui, a indicação de airbag. E essa moldura num Black Piano, ela vem aqui para a saída do ar-condicionado aqui para o passageiro. E aí você tem um rebaixo para um mini porta-objetos, para você apoiar alguma coisa. Ele tem uma base emborrachada com os detalhes pontilhados e ele tem luz vermelha, ó. Sim, tem uma lampadinha bem bacanuda ali, ó, que você vê à noite bastante. Temos aqui porta-luvas, tá vendo, meu caro Vitão? Grande, hein? Generoso, bacanudo, Caramba. não tem lampadinha, infelizmente. E aí a gente vem para esse visual aqui, né? A Hyundai fez esse U aqui, né? Vamos dizer, ele vem aqui, é um Uzão que vira e faz essa tela única, né? Na verdade são 2 telas, mas quando você olha aqui você tem a percepção de ser um elemento só. Ela dá uma pequena inclinada, ela não é uma superfície plana. Ela não é plana. Ela dá uma pequena, entre aspas, quebradinha aqui nessa divisão. Monitor curvo, né? Tá na moda. Monitor curvo. E aí você tem essa continuação aqui para todo o console central, que tem essa moldura em Black Piano. Tomar muito cuidado realmente para não riscar,
no processo de limpeza e lavagem, e aqui diversos comandos. Exatamente. Ó, falar um pouquinho dessa central multimídia, Vitônicos, ela tem esse home aqui que eu acho bem bacana, tá? Ela tem GPS nativo, tá? Por que eu falo que é legal esse home? Porque ele fica um horário e aqui ele mostra o mapa, tá vendo? Eu apertei sem querer. Esse sem querer é legal a gente falar também, porque a sensibilidade dessa tela é muito boa, tá? E olha que a gente tem telas bem boas no mercado, mas essa aqui me surpreendeu. E você tem alguns menus interessantes aqui, tá vendo? Um deles você tem, por exemplo, mapa, menu de navegação, telefone, projeção do telefone. A gente tem Android Auto e Apple CarPlay, tá? O Android Auto é com fio, Apple CarPlay, confesso que nós não testamos porque a gente tem celular Android, tá? Aqui a parte de climatização também tem um atalho, se você quiser configurar por aqui, mas graças a Deus tem botões físicos. Rádio, pra quem... Opa, peraí. Tocou. Você tava ouvindo música alta, hein? Então, pô, é que você que veio com o carro, né? Mas beleza. Enfim, rádio... O som do carro é bom. O som do carro é legal, é um som bacana, apesar de não ser assinado, é um som de uma qualidade bem satisfatória. Aqui a gente tem... não tem mais aquele visual daquelas válvulas, né? Que tinha antigamente, que eu achava até legal, Era tá? legal. Parte de mídia, a parte do Blue Link, né, que é aquele aplicativo que você baixa no seu celular, controla várias funções do carro, é bem legal, tá bom? Aqui, notificações, manual do usuário. Vou mostrar uma coisa legal aqui pra vocês. O Blue Link ele é realmente bem interessante, você consegue controlar a distância, monitorar. Sim, consegue fazer uma série de coisas. Inclusive tem gente que diz que tem o Blue Link, até usa ele mais do que a própria chave do carro, tá? Liga o carro à distância e tudo mais. Aqui nós temos o layout de tela, que é bem divertido, ó. Esse painel digital, ó, quando ele tá no modo normal, ele tá com essas duas bolinhas que são meio clássicas, né? É um classicão. Se você mudar para o modo esporte, ó, vira um vermelhinho, ó, conforme você acelera ele vai preenchendo ali, ó que legal. E você pode ir para o modo Eco também, tá vendo? No modo Eco ele vai ficar aqui nesse... Cara, é um azulzinho mais claro, mas... Aquele azul que é verde ou verde que é azul? Azul esverdeado ou verde azulado, né? Ninguém nunca sabe. Mas aqui, Vitor, você tem o modo Cube, tá vendo? Que ele coloca uns cubos aqui na tela, lá, e ele fica no modo mais modernex. Cara, a Hyundai, ela é muito boa em fazer essas coisas lúdicas, ela é muito divertidas. Criativa. Ela é muito criativa. Eu deixei no vincular ao modo de condução, tá? E aí eu usei muito aqui no normal, que é o branquinho, e no modo Sport, que o câmbio trabalha um pouco diferente. Uma coisa que a gente também tem que comentar é que quando você dá seta, ó, você tem o assistente de ponto cego do lado direito e o assistente de ponto cego do lado esquerdo em todos os modelos de painel, tá? Isso é padrão para todo mundo. E tem também aquela paradinha que quando você muda alguma coisa, por exemplo, liguei o limpador aqui, ó, tá vendo? Ele mostra a posição, ó lá, do que você tá fazendo. Enfim, é muito lúdico. Eu gosto bastante dessas coisas que a Hyundai faz. Muito boa a central multimídia, tá? Gostei, responsividade, brilho, qualidade, bem interessante. Descendo a gente tem esse monte de botão que o Vitão falou. Tudo isso aqui acende num azul bem clarinho, né, à noite. Azul, né? É um azul que lembra aquele azul do Veloster N, que tem lá na Argentina. Exatamente, é elegante, né? É muito chique, é um azul meio bebê, assim, mas de bom gosto. E só o fato de que você já tinha comentado que ele é de 2 zonas, ar-condicionado da Paz. É o ar-condicionado da Paz, né? Tem 2 zonas aqui, tem botões físicos para tudo do ar-condicionado e ele tem aqueles 3 modos do alto, ó. O modo ventinho, ventão e vento, tá vendo? Isso é bem legal. Por exemplo, eu gosto de frio, mas não gosto de vento, tá? Então eu uso esse aqui. Se você puder parar de clicar aí, ajuda, tá? Tá bom. Chega, né? Enfim, clicou aqui, ó, colocou. Aqui dá para você fechar e aqui em cima a gente tem alguns atalhos, por exemplo, mapa, navegação, rádio, mídia. Aqui é a parte para você selecionar ali a faixa, né? Um botão de atalho que você pode colocar uma coisa que você quiser e aqui você vai direto para o setup, certo? Temos aqui, meu caro Vitão, um carregador por indução, tá? É legal porque ele tem bordas, tá? Para segurar o telefone, né? Para dar uma segurada. Ele tem um frisado aqui nessa parte inferior. USB. Do tipo C. Tomadinha 12 volts, meu caro Vitão, para você ligar um espremedor de laranja de Piracicaba. Piracicaba, no interior de São Paulo, tem laranja muito boa. E aqui uma USB do tipo C, tá? Tanto a tipo A quanto a tipo C. Infelizmente não tem um ventinho aqui, tá? Podia ter. Temos a manoplinha N-Line, que muito bonita. Bem da hora, ó. Ela tem um couro, né, com perfurado aqui, ó, que da hora. Tem uma parte vermelha aqui na central e os pontos mantendo toda essa linguagem, né? Bem bonitão isso aqui, hein, Vitão? Aqui você tem o modo de condução, tá? Que eu te falei, Eco, Normal, Sport. Porém, se você colocar o câmbio pro lado, no Sport, ele já vai aqui, ó, virar pro modo Sport e já vai também desligar o Start Stop. Bem legal que esse modo existe. Mas é pra
frente e o menos é para trás, infelizmente, tá? A gente prefere quando mais é para trás. Freio de mão, o que você Linha fala? contínua aqui, ó. Aqui, ó, bonito Muito isso, hein? bonita, continuando aqui. No porta-copos. Cara, de muito bom gosto. Freio de mão eletrônico, auto-hold, que é muito bom para você pegar trânsito nas grandes cidades, banco com resfriamento para o motorista, desligar e ligar o start-stop, desligar e ligar os sensores e Vitônicos. Belíssima resolução de uma câmera de ré, hein? Olha lá, tem aqui a projeção do carro, conforme você vira o volante, e olha a qualidade disso daqui, Sim. cara. Dá Ó, pra ver até a textura do asfalto. é, a faixa mal pintada aqui que fizeram, ó, tá vendo? Eles fizeram uma correção aqui na faixa. Isso daí é muito importante também para, obviamente, né, ajudar em manobra, você ter mais segurança. Sim. Olha isso aqui, que legal, velho. Eu estaciono num lugar que tem uma diagonal no caminho onde eu tenho para vaga, e aí tem aquelas quinas assim um pouco perigosas. Isso aqui ajuda também Mano, muito. evitar acidentes. Porta-copos duplo aqui, certo? Corinho bacana, ó, bem grosso aqui com um pesponto no vermelhito e um porta-bugigangas aqui, um baúzinho para você colocar seus trem. Um carpetinho. E um carpetoso Não ali. tô desmontando certo? nenhum só tô... Você adora desmontar as coisas, né, Vitóricos? Volantinho também N-Line, ó que bacanudo, com o pesponto aqui, ó. Muito bonitinho, tá vendo? E aí aqui a gente tem algumas funções, né? Aqui a parte do piloto automático adaptativo e também alguns comandos de rádio, além de você comandar ali, ó, a mioleira ali do painel, ó. A mioleira Ó, do você painel. pode pôr a parte de consumo, de autonomia, deixar a velocidade digital, é bem legal, tá? E aqui a gente também tem algumas outras coisas, também tem o comando aqui do volume, aqui da ligação, aquele botão de atalho que você pode configurar para o que você quiser e os modos do rádio. Detalhe, eu gostei muito da empunhadura e da ergonomia do volante, não só o acabamento dele, porque de fato parece besteira falar, mas a textura de acabamento de um volante inteiro, né? é muito importante para você também ter aquela condução mais agradável, o desenho dele. E o detalhe, no Creta Ultimate, que é 1.6, o volante ainda é do antigo. Sim, Tá. aqui tem o volante da N-Line. Eu gostei do tamanho do volante, ele não é muito grande. Temos pedal shifts, certo? Temos aqui acionamento dos limpadores, certo? E aqui a parte do acionamento dos faróis, ela tem o alto lá, você não precisa se preocupar, deixa aí, ele faz tudo por você. O painel digital que eu já mostrei, certo? Aqui nós temos o botão para desligar o controle de tração, a parte de setar ali, a parte de calibração, né? Tem os sensores de calibração dos pneus, a altura dos faróis, importante, isso aqui você vai botar peso lá, você não vai ficar incomodando as pessoas, e botõezinhos aqui para todas as funções, meu caro Vitão. Infelizmente só esse aqui é iluminado, os outros não tem lampadinha, tá? E tem o Untouch, ó, para todos os vidros, tá? Isso é bem legal, meu caro Vitônicos. Aqui, ó, você pode rebater os retrovisores, vou passar num lugar apertado. O quê? Isso daí eu uso bastante. Sua vaga é apertada, né, Vitônicos? E essa questão, às vezes, com orelhinha ou sem orelhinha, faz a diferença para você conseguir colocar o carro na vaga. Sim, é um retrovisor bacanudo, ele é bem horizontal, tá vendo? Tem uma área bem boa para você enxergar. Coluninhas no pretinho, como a gente sempre diz, né? Porque é da N-Line. E ó que pedaleira bacanuda no inox. Bonito, aqui, hein? Vitônicos. Legal, hein, Chique, mano? muito chique. Descanso de pé aqui. E subindo pela coluna, a gente tem aqui o lugar para eu arrumar minha careca. Olha o tamanho desse espelho, velho. Nossa, eu não tinha visto isso aqui. É enorme. E ó, dá para você acender ou apagar aqui a lampadinha. Legal ter a opção, hein? Em poucos carros tem um botãozinho, normalmente você abre e Eu já também tem. tenho esse botão, mas o meu não tem a tampa, mas tem um vidro Gigante, relativamente né? grande para isso, tá? E aí, mantendo tudo aqui na cor preta, tem essa moldura Black Piano, que tem as luzes Exatamente. de leitura, Lampadinha de tá? leitura. Botão SOS. E o botão do Blue Link aqui, ó, tá vendo? O atalhinho do Blue Link, tá? Não temos retrovisor eletrocrômico, é o retrovisor manual aqui, que você mexe na mão. Manuel. E aqui, haha! Bem responsivo o toque, hein? Cara, tudo muito bem feito. E aqui a gente tem um belíssimo teto solar. Ele vai, ó, temos mate aqui no cinegrafista, tá vendo? Dá um tchauzinho. Ó até onde vai, cara. Ele vai até os encostos de cabeça traseira lá, mas aí você pode abrir essa folha se você for um cara que gosta de vento. Vamos lá, quantos hang Na caixa, quantos hang loose? Vamos abrir tudo aqui, ó. Olha, abre até quase o final lá. 2 hang loose. 2 hang loose e esteirinha aqui, ó, para não ficar dando turbulência aqui, para melhorar o vento, certo? Chique. Tá só uns 35 graus hoje aqui, vamos fechar. E aquela coisa que a gente sempre fala, né, Vitão? A esteirinha, ela fecha completamente. Ela não é translúcida. Então não fica queimando a sua cabeça ali no dia de sol. Quando você quer, você fecha. Você tem essa possibilidade, né, de você deixar totalmente opaco ou não. O translúcido às vezes nem sempre vai te ajudar, mas o que vai te alegrar é dirigir. Bora dar um rolê de Creta N-Line, Vitônicos.
Vitônicos, antes de andar, vamos falar que temos regulagem de profundidade e altura do volante, tá? Isso me agrada muito porque, como eu já disse em vários vídeos nesse canal, eu descobri que eu sou um dinossauro. Ah, Eu tenho as pernas compridas e os braços curtos. Maurício, o dinossauro. O dinossauro. Carros que não tem isso me incomodam muito porque ou eu fico com a perna muito... vamos dizer assim, engruvinhada aqui, sabe? Eu fico com a perna achatada ou eu fico com os braços muito esticados. Aqui não. Eu encontro uma boa posição de dirigir graças à regulagem do volante, regulagem do banco bem generosa, tanto de altura, quanto de profundidade, quanto de encosto. Tem regulagem de cinto de segurança, graças a Deus, Tem tá? carro hoje que Os caras estão top de tirando linha isso. que tá tirando isso, Putz, cara. isso me incomoda profundamente. E se tem uma coisa que o Creta tem que é bom, Vitônicos, é a área envidraçada. A linha de cintura do isso carro não é muito alta e aqui você tem um vidro alto, você tem uma área grande, um vidro grande, um vidro amplo atrás. Cara, isso torna o carro mais user-friendly de dirigir. Tamanho do retrovisor, cara. Tamanho do retrovisor é bem legal, tá? Orelhudinho. Ele é Orelhudex. E, Vitão, fala aí das dimensões do carro. Qual que é o tamanho desse carro? Ele tá no tamanho médio aí dos SUVs compactos. Estava eu lá fora falando sobre a lateral, eu acabei não falando sobre as medidas. Alguém deve ter pensado assim, Ué, mas o Vitão não falou? Cadê a medida? Mas agora eu direi. Temos 4,33 m de comprimento, 1,63 m de altura, 1,79 m de largura, provavelmente considerando os retrovisores rebatidos, e 2,61 m de entre-eixos, tá? Exatamente. Medidas que mantiveram-se praticamente as mesmas em relação à geração anterior, né? Exato. Porque, na verdade, a plataforma é a mesma. A plataforma é a mesma, né? A Hyundai chama de nova geração aqui esse carro. De fato, a mudança que houve do carro é consistente em uma série de coisas, tá? E falar um pouquinho aqui, ó. O volantinho tem empunhadura legal, que a gente já comentou. O pedal shift, qualquer momento, você pode clicar aqui e fazer uma redução se você quiser. Isso me agrada, tá? Que eu gosto de fazer reduções. Não temos câmbio CVT, né? Que é uma coisa que tá muito na moda. Eu gosto de marcha, né? E, Vitônicos, vou aproveitar aqui aquela nossa curvinha de testes de sempre, porque eu queria falar que tem uma coisa que me surpreendeu bastante nesse carro, que foi a suspensão, tá? A Hyundai conseguiu fazer um equilíbrio aqui entre conforto e estabilidade, ó. Você tem um carro muito firme de curva, tá? É um carro bem gostoso de fazer curva, mas você tem um carro muito gostoso de andar na cidade, até pelos pneus terem uma altura legal, tal. Macio. Cara, você passa na buraqueira, ele é macio, né? E quando ele tem que fazer a curva aqui, ó, você quer dar um pé embaixo, fazer a curva aqui um pouquinho mais quente, ó, ele não rola tanto a carroceria, ó. Ele tem uma estrutura muito boa aqui. O que a gente tem de suspensão, Vitônicos? Receita clássica, independente, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Isso que ele estava comentando, eu acabei passando involuntariamente por alguns buracos na cidade de São Paulo. Quase não tem. E, cara, você percebe realmente a maciez, não só da suspensão, junto com o pneu, todo o projeto já adianta. É um carro muito confortável. Muito confortável e um mix interessante de estabilidade e conforto. Sim. Não adianta só você ter um carro confortável, também não adianta ser um carro só estável. Você tem um mix interessante aqui, tá? Falar um pouquinho também de frenagem, ó. Dei uma reduzida aqui para frear, mas ó, é aquele freio que eu gosto, ó. Pouquinho que você apertou, ele já dá a alicatada. Ele não é aquele freio borrachudo. Já dá uma pegada no freio. Vai aí um alicate na imagem de apoio, não, brincadeira. Freios a discos nas 4 rodas e os dianteiros são ventilados, senhoras e senhores. Outra coisa boa que são os freios a disco nas 4 rodas. Nem todos os carros dessa categoria têm freio a disco nas 4 rodas, tá bom? E, meu caro Vitônicos, falar um pouquinho desse motor, né? Quanto que a gente tem de 0 a 100? 0 a 100 é 11,3 segundos, o que rende a uma velocidade máxima de 175 km por hora, tá? Aqui nesse capa 1.0. Quanto que a gente tem de relação? A gente sempre fala, a relação peso-potência é muito importante, né? É aquela medida do quanto que o motor tem que carregar de peso, né? Que é o que define. 11,6, eu falei errado, desculpa, no 0 a 100. 10,83 kg por cavalo, o que eu acho sinceramente muito condizente para um carro que pesa o que ele pesa em seus 1.300 quilos, tá? O que é traduzido por conta desse bom acabamento que a gente tem. Sim. E um carro mais voltado para perfil urbano, né? É um perfil bem urbano, mas eu vou te falar, Vitão, esse motor, eu falo que assim,
ele não sobra e ele não falta em momento algum. Tá certinho aqui para tamanho e peso do carro, tá? Eu sei que lá no 1.6 sobra bem mais, a gente vai testar esse carro já para semana que vem e a gente vai trazer para vocês. Mas ó, passei aqui igual um Joselito na lombada. É, Josézão Você vê que é né? muito confortável. Mas ó, o motorzinho trabalha muito bem na cidade, ele vai muito bem na estrada também, não tem grandes problemas, tá? Se você quer mais potência, vai lá no Ultimate. Aqui você vai ter um motor um pouco mais comedido, mas que tá na medida. Só fazer um último comentário antes de você dirigir. O sistema de ADAS desse carro é pouco intrusivo e isso é interessante. Tem tudo que você quiser de ADAS, é muito seguro, mas ele não é aquele ADAS chato que fica ali. Até o próprio, eu tava ali, eu dei uma comidinha na faixa ali, de propósito, você ouviu, né? Ele fez um pululu, pululu. Eu não sei nem se saiu... Fez o quê? Como é que fez? Pululu, pululu. Ah. Eu não sei nem se saiu no microfone, porque é um apitinho mais suave. Ele tem aqui uma parte aqui que mostra, inclusive se você quiser colocar no multimídia aqui, no painel, desculpa, a parte do ADAS, ele fica ali com as faixinhas e tudo mais. Enfim, não é tão intrusivo. Isso me agradou. A gente tá com tanto carro, tipo os carros da Jeep. Cara, toda hora aquele negócio fica apitando, cara. Você vai ficando maluco. Uma outra marca também que tem, assim, um excesso de sensores é a Volvo, cara. Então. A gente entende a importância disso, às vezes evitando alguns acidentes, como já aconteceu com o Manolo uma vez, mas todo o excesso também às vezes acaba atrapalhando. Fica chato. Aqui, encontraram um equilíbrio legal. Por isso que ficou um carro gostoso de andar. Certo? Troca aí, Vitônicos. Muito bem, a bordo do banco certo, que é que ele tem o volante na frente, conforme eu costumo brincar, aqui no Creta N-Line. Vou fazer uma correção, eu tinha falado que é um carro mais de perfil de uso urbano. Calma, tem muitas pessoas que têm esses carros que fazem deslocamentos rodoviários, que vão trabalhar em uma cidade, moram em outra cidade, faz muito deslocamento rodoviário, são carros ali de quilometragem alta, são pessoas que também vão prezar não só por autonomia, mas por conforto. Isso que eu acho que é o carro que tem realmente de sobra, é uma coisa que para carro de uso cotidiano eu valorizo muito. E essa ambientação da nova geração do Creta, a percepção do carro, né? Ficou muito bonita, é uma coisa que a gente repara e me parece, em questão de dinâmica, né? Eu já estou um tempinho aqui com o carro testando e o carro ele está mais refinado, perto, ele está mais bem encaixado em questão de arremate de peças, ele evoluiu. A dinâmica dele me parece que está mais assim, mais acertada. Eu achei a dirigibilidade melhor. Eu acho que deve ter tido um ajuste aqui. Eu sinto assim também. Direção elétrica, o volante também um pouco mais responsivo do que a geração anterior. Cara, tá de parabéns. Gostei também. Bom, você falou da direção elétrica, Vitão, isso é uma das coisas que ajuda no consumo do carro, tá? A gente tem declarado aqui de ficha técnica na casa de 8,5 no álcool na cidade e 12 na gasolina. Enquanto no rodoviário você vai fazer aí 9 no álcool, tá? E 12,5, 13 na gasolina. Depende muito aí do seu pé, tá? Esses carros, por terem câmbios muito bons, se você dirige ali mais tranquilinho, ele vai mantendo um giro baixo, ele fica mais econômico, tá? Pisou, andou um pouquinho mais, ele bebe um pouquinho mais. Mas o Creta é econômico e está na média de consumo da categoria, então a gente tá tranquilo, tá? Falar um pouquinho, Vitão, de autonomia. Se você encher aí o seu tanque de 50 litros, você vai rodar mais de 600 km com a gasolina na estrada. O que dá para ir daqui até o Rio de Janeiro, pular o carnaval sossegado e depois só abastecer para voltar. Carnaval do ano que vem, né? Do ano que vem, né? Porque você acabou de acabar, né? É. Tá certo. E, Vitônicos, uma das coisas que a Hyundai sempre teve muito pautada foi garantia, né? Tem 5 anos de garantia esse carro e tem lá um pouco das revisões. Primeira de 1 ano ou 10 mil quilômetros, 367, muito barato, tá? 20 mil quilômetros, 764, 30 mil quilômetros, 688, 40 mil quilômetros, 1012, 50 mil quilômetros, 652 e a de 60 mil quilômetros mais salgadinha, 1.300. Eu acho que tá tudo dentro de um pacote, tá? Eu peguei lá, esses modelos no site eram de 22 a 24, tá? Porém é o mesmo motor, então eu acredito que não vai fugir muito disso. A Hyundai sempre teve revisões tranquilas de você manter aí. Para o valor do carro, eu acho que tá dentro do que você pode ter num pacote, Vitônicos. Bom, agora que você já sabe que o Creta cabe no seu bolso, você tem que fazer a coisa mais legal de comprar um carro zero, né, Vitão? Que é a hora de você escolher entre as 6 opções de cores, tá? Nós temos o preto Onix, nós temos o branco Atlas, para você que gosta de ler mapas, tá? Que é muito legal. Tem o prata Brisk, tem o azul Safiri, tem o cinza Silk e o cinza Shadow, tá? Tem essas opções.
se eu fosse escolher, iria sem dúvida nenhuma no azul safiri. Eu também iria no azul, mas eu achei que o pacote do carro, como ele, tudo aqui dentro é pretinho e tem vários detalhes no preto, esse cinza ficou da hora, né? Esse cinza é muito bonito, e eu já vi um branco, também eu achei bem legal. Eu gostei desse cinza. Eu costumo preferir carros brancos a carros pratas. Eu costumo preferir carros coloridos. Mas, Vitônicos, beleza, vamos falar um pouquinho das versões do Creta, né? A gente tem aí 5 versões para atender o público. Exatamente. Nós começamos na Comfort, tá? Que parte de R$143 mil, ok? Depois nós vamos para versão Limited, tá? Que vai para 162 mil, ela dá um pulo de quase 20 mil reais. Mas o salto de equipamentos também é bem grande, tá, Vitão? Já tem o farol adaptativo, ar de 2 zonas, detector de fadiga, todo ADAS, pedal shift, saída de ar do banco traseiro. É bem grande o degrau de equipamentos da primeira para a segunda versão. Justifica os 19 mil reais de diferença, realmente. Talvez a Comfort também seja voltada mais para o público PCD. Não sei se entra na isenção, mas de fato é uma para ser mais baratona mesmo, assim, tá nítido isso, tá? E aí nós temos a Limited, tá? Aliás, a Platinum, desculpa, que é por R$178 mil reais. Aí já vai dar um plus a mais de 16k acima ali do que a gente tinha na anterior. E aí chegamos aqui na N-Line, tá? Por R$187 mil reais. E os equipamentos ali, né? Os mimos, né? Vão também aumentando. Com relação à Limited, Vitão, você ganha sensor de estacionamento dianteiro, auto hold, banco do motorista com ventilação, a Smart Camera, né, de 360 e o controle de velocidade adaptativo, ou seja, fica ainda mais recheada. O Platinum e o N-Line são muito parecidos, tá? Em pacote, tá? Muda muito de visual e um detalhe ou outro. E por final tem a topzera, né, Tem Vitão? a topzera, aí muda. Até as versões que a gente disse até o momento, todas são com motor 1.0 TGDI, né? Esse capa aqui. A partir da Ultimate, aí você tem o 1.6 Turbo, que rende 193 cavalos e ele vai beliscar os 200 mil reais. Exatamente. Vitônicos, falar rapidinho aqui do que você compra com esse valor, que eu acredito que pode ser alguma dúvida da pessoa. T-Cross Highline começa em 184. Por que começa? Porque a Volkswagen cobra cor, cobra teto solar, cobra um monte de coisa, então o T-Cross vai lá bater no preço da versão Ultimate, tá bom? Você tem o Renegade Willys na casa de 185, só que eu acho que é outro público completamente diferente. O cara tá comprando um Renegade Willys, é outra coisa que ele espera do carro, tá bom? Não, o Renegade Willys é um público diferente. Um público diferente. Você tem o Tracker Premier 2025 lá, que eu acho que é um carro que já tá cansado de projeto, então entre o Tracker e esse carro aqui, com certeza eu ia nesse carro. E o HRV... Eu não conheço o Tracker pra falar. Eu conheço o Tracker, é um projeto mais antigo, ele vai ganhar uma restilização, acho que ele vai ficar mais competitivo. E o HRV Advance, que é aspirado, aí entre o aspirado do HRV e esse aqui, eu ficaria nesse aqui. Enfim, eu vou fazer... Você, rondeiro, ficaria nesse aqui. Porque esse carro aqui tem um projeto mais novo, porque ele tem um motor turbo que lá é aquele aspiradão, certo? Vou fazer minha conclusão lá fora, Vitônicos? Bora agora. Vitônicos, o Creta sempre foi um carro que vendeu bem e tem um público cativo no mercado brasileiro. Porém, entretanto, todavia, agora ele está muito mais bonito e com um belo pacote, está bem recheado. Em específico, essa versão N-Line é bem interessante, tanto visualmente quanto em acessórios. Eu acho que isso vai fazer o Creta ganhar mais mercado frente aos seus principais concorrentes, né? Que é ali o T-Cross na versão Highline, para brigar com esse aqui no preço de entrada, e o Renegade Willys, que é outro bicho, na minha opinião. Mas, se você está pensando em comprar um SUV compacto, ele está no top 3 das suas opções, com outros carros muito bons também. Vai lá, dirige um e tire suas conclusões. Eu teria um carro desse na minha garagem, Vitão? Bom, em relação às concorrências que você falou, de fato, no preço inicial, um T-Cross Highline, ele é um carro muito interessante. Mas se eu quisesse o teto solar, que já tem aqui de série, e uma cor especial, ali no T-Cross já bateu os 200 mil reais. Aí ia ficar um pouco complicado. E também tem o Renegade Willys, que tem um perfil um pouco diferente, mas é um carro que também me agrada muito no conjunto da obra. E aqui também é uma opção que eu pensaria fortemente em ter em SUVs compactos. E mesmo porque ficou muito bonito, que é o carro que hoje você vai estacionar, vai olhar para trás e falar assim, cara, que carro bonito,
que eu tenho. Então deixa nos comentários se você também tem um Creta 2025 ou tem aquela geração anterior com design polêmico ou a primeira geração também. E se ainda não é, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não custa nada. Além de ativar o sininho das notificações, dá um like no vídeo, deixa a sua opinião nos comentários, né, Manolito? Exatamente, tudo isso não custa absolutamente nada para você e ajuda a gente a continuar crescendo e criando relevância desses vídeos que você gosta tanto, certo? Agora, se você tem uma empresa, quer colocar sua marca aqui no Alma Automotiva e ajudar a gente mais diretamente, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br que a gente vai fazer uma parceria e todo mundo vai sorrir de orelha a orelha, assim como agora que vamos sorrir num belo restaurante coreano, né, Vitônicos? Bora comer lá? Tá, então já que estamos em um carro de marca coreana e vamos em um restaurante coreano, vamos ouvindo K-pop, a gente pode ver, por exemplo, Gangnam Style. Pode ser também, K-pop é um fenômeno, Vitônicos, de audiência, de gente cantando. Fala, Barata.